Olá, meus queridos, a paz de Cristo. Como é bom mais uma vez poder estar aqui junto com vocês para junto meditarmos na palavra da vida, na fonte das águas vivas, nas fontes das águas cristalinas, que é a palavra do Rei, do Senhor dos Exércitos. E quero meditar juntamente com todos, independente de religião, no livro do profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo 6, verso 5, que diz: Ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Glorificado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados, meditando nessa passagem, do capítulo 6 do profeta messiânico, verso de número 5, eu fiquei assim imaginando. Imagine um homem, um dos maiores profetas de todos os tempos, o profeta messiânico, né? Estou falando aqui do profeta Isaías, né? Ele chegou a um ponto que ele já não suportava mais, né? Que ele estava com medo de perecer. E ele clamou a Deus, né, dizendo: ai de mim, né, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Você imagina, o homem já tinha os lábios, já era um homem de lábios impuros, né, e ainda habitava no meio de um povo imoral, de um povo que não temia a Deus, de um povo que falava todo tipo de palavrão, todo tipo de palavras baixas. E ele tinha que todos os dias estar ouvindo, aturando aquilo ali. E ele chegou um momento que não suportou mais, que não suportava mais. O que ele fez? Ele se humilhou na presença de Deus. Ele reconheceu que era um pecador e que necessitava da presença de Deus na sua vida, necessitava de um milagre. E ele clamou a Deus dizendo: ai de mim que estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quer ver Deus? Se humilhe na presença dele. Reconheça que é pecador, reconheça que é pó e cinza que necessita de Deus, e clame a ele, se humilhe na presença dele. E você contemplará a face de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, pois o Senhor não resiste àqueles que reconhecem o seu pecado, a sua fragilidade, que se humilha na presença dele. A palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então é isso, meus queridos. Quer ver Deus, quer estar com Deus, reconheça que é um pecador. O profeta Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia, reconheceu a sua fragilidade, o seu pecado. Imagine nós, que não calçamos nem a sandália que ele calçava, né? Um homem como Davi, né, que todos conhecem a história de Davi, que cometeu um dos maiores pecados diante do Senhor, né? É a história lá de Betseba, lá o caso dele com Betseba. E o que ele fez? Depois que o profeta o alertou, ele se humilhou na presença de Deus. A palavra de Deus diz que ele rasgou as suas vestes e se considerou menos do que nada, menos do que estrume, na presença do Senhor. E Deus teve misericórdia dele e perdoou os seus pecados. A consequência veio, né? Porque quando a pessoa peca, Deus perdoa, mas a consequência vem, a sequela vem, né? Passou por grandes lutas, mas venceu. Então é isso, Deus quer que nós, seres humanos, se humilhem na presença dele, reconheçam os nossos pecados, reconheça que nós não somos nada, não somos nem dignos da salvação, nós somos salvos pelas misericórdias de Deus. São as misericórdias do Senhor a causa de eu e vocês não ser consumidos. Assim diz a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E continuando, né, no versículo 6, do versículo 6 em diante,
nós vamos ver ali que o Senhor fala: quem enviarei? Quem há de ir anunciar as boas novas? E o profeta, né, já tinha sido purificado, porque a palavra de Deus diz que Deus enviou um anjo com uma tenaz e purificou os lábios do profeta. Aí, naquele mesmo instante, ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Glorificado seja o nome do Senhor. Quer ser enviado por Deus para pregar o evangelho que liberta, o evangelho que cura, né? O evangelho que salva, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Se humilhe na presença de Deus, reconheça que é um pecador, pó e cinza que necessita dele, e Deus enviará um anjo com uma tenaz e te purificará e vai te capacitar para fazer a sua obra. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. E a palavra de Deus hoje foi meditada no capítulo 6 do profeta messiânico, o profeta Isaías, capítulo 6, verso 5. Que Deus continue nos abençoando e nos purificando desse mundo contaminado com a impureza.